Bom dia a todos. Eu sou Jéssica Trucati, coordenadora aqui de marketing na Danresa, e hoje tenho o prazer de estar com vocês nesse encontro. Nosso objetivo, como o pessoal aqui já falou, é trazer justamente uma visão mais prática e estratégica sobre como o Next Generation SOC, aliado ao ecossistema da Fortinet, está transformando então a maneira como as empresas lidam com as ameaças digitais emergentes, tornando assim suas operações mais eficientes, resilientes e, claro, inteligentes. Ao longo dessa sessão, vocês vão perceber que vamos discutir, como eles comentaram, como a inteligência de ameaças, automação, IA e integração de tecnologia estão aplicadas à segurança. Mas antes de começarmos, já deixo um recado importante, como vocês já estão vendo, o espaço de perguntas e respostas está aberto desde já, então a gente vai conversando, é um bate-papo bem informal. Fiquem super à vontade para enviar suas dúvidas e observações durante toda a apresentação que a gente vai comentando com vocês. No final, a gente também vai ter um bloco dedicado a essas perguntas, em que tanto o Mikael, o Diogo, o Daniel e o Guilherme vão poder responder suas questões, tá, pessoal? E mais um motivo para vocês ficarem com a gente até o final, nós vamos ter aqui um sorteio ao vivo de um kit exclusivo da cerveja Roleta Russa. Então, não saia, pessoal, antes, porque além de muito conteúdo, pode ser que você termine aí o dia com um evento e um brinde bem bacana. Então, para iniciar essa conversa, temos conosco dois especialistas, que é o Felipe Micai, engenheiro de pré-vendas da Danresa, e Guilherme Fontes, BDM da Fortinet. Eles vão aí mostrar para a gente como o Next Generation SOC redefine a segurança e acelera a maturidade cibernética das organizações. Então, sem mais delongas, passo a palavra para vocês dois, pessoal. Obrigada pela atenção. Obrigado, viu, Jéssica? Novamente, pessoal, bom dia a todos. Espero que aproveitem o conteúdo que a gente separou para vocês. E reforçando, né? Fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Se possível, usem a opção Q&A do Zoom, né? Para a gente conseguir manter organizadas as perguntas e tentar responder todas elas. Então, por favor, fiquem à vontade e aproveitem bastante aí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Felipe, gostaria só de me apresentar antes de você Sim, fica à começar. vontade, Guilherme. Meu nome é Guilherme, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A Fortinet tem soluções de SecOps que têm o objetivo de auxiliar as empresas a melhorar a postura de segurança, trazer mais visibilidade do ambiente e conseguir responder de forma automática às ameaças que acontecem no ambiente. Então, para uma área de SOC, quando a gente fala de Next Generation, a gente precisa de tecnologia de ponta e solução de inteligência artificial para auxiliar na identificação e na resposta no momento que ela acontece. Então, eu vou, depois da apresentação do Felipe, vou fazer minha apresentação e, mais uma vez, muito obrigado a todos e obrigado à equipe da Danesa também. A gente agradece, Guilherme. Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje realmente a ideia é a gente falar sobre como que o SOC, né, precisou evoluir de acordo com a situação do mercado atual, né? Mas antes, para a gente, né, poder falar um pouquinho da Danresa, muitas pessoas conhecidas, mas talvez algumas ainda não conheçam a Danresa. A Danresa é uma empresa de consultoria em cibersegurança, já com 27 anos, mais de 27 anos de atuação. Nós temos as áreas, né, somos especialistas nas áreas de segurança da informação, também da parte de infraestrutura de redes e comunicação TI, mas a Danresa tem esse DNA voltado para o lado técnico, para o lado da visão estratégica, e entender o cenário de cada cliente, entender a necessidade de cada cliente, para poder propor a melhor solução, realmente ali a ferramenta que vai ajudar vocês a evoluir nessa escala de cibersegurança, de maturidade de segurança como um todo, tá? Então, é uma preocupação muito grande da Danresa em ter uma equipe especialista, pessoas que realmente ajudem vocês nos desafios, né, que acabam surgindo aí no dia a dia, tá? Então, tanto a equipe de pré-vendas, como principalmente a equipe de pós-vendas, a Danresa tem essa preocupação de manter o pessoal atualizado, manter o pessoal bastante a par ali das novidades do mercado. E isso, né, fica bastante evidente, inclusive na certificação EPSP, né, que a Danresa possui, que garante que nós possamos fazer a parte de deploy, de setup de ferramentas em nome da Fortinet. Somos uma das únicas, das pouquíssimas empresas que tem esse selo, né, que garante essa possibilidade de fazermos a entrega de soluções em nome da Fortinet. Então, isso mostra, né, tanto a capacidade técnica da equipe, como também a proximidade que nós temos com o fabricante. Sem dúvida, a Danresa é uma empresa muito credenciada para falar sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, tá?
E agora entrando um pouquinho sobre, falando, né, da situação do mercado, por que que é necessário a gente evoluir, né, o conceito que temos sobre detecção de ameaças, sobre um SOC, né? Por que que tem que se mudar de um SOC tradicional para um SOC de próxima geração? Então, esse slide ele mostra uma pesquisa feita pelo ESG Research, né, que deixa evidente uma situação bastante alarmante. Normalmente, né, em média, uma ameaça ela é detectada após 21 dias de já estar dentro do ambiente. Então, toda essa parte cinza mostra o tempo, né, que uma empresa leva para detectar uma ameaça e os outros, né, as outras fatias verdes aqui é depois disso detectado. Realmente é muito mais rápido você tratar o incidente do que detectar ele, tá? E por que que isso acontece, né? Vamos pôr como exemplo aqui um caso de ransomware. Dificilmente uma empresa, a detecção de um ransomware acontece na entrega dele, né? Normalmente acontece na hora que ele faz uma movimentação lateral, ou então na hora que ele tenta escalar privilégios para iniciar um processo de criptografia. Então, se você tem um ambiente fragmentado, onde você não tem uma visão simplificada, unificada, e o uso, né, de ferramentas para poder acelerar essa detecção, fica muito difícil de você, de fato, conseguir detectar isso de forma rápida. Você vai conseguir ver isso em evidências fragmentadas em várias soluções diferentes. E qual que é o resultado disso, né? O resultado é o que as empresas dizem, né? Que 52% das empresas dizem que fazer, né, trabalhar com SecOps, a área de SecOps em si, de você poder fazer essa detecção e investigação de ameaças, ficou mais difícil do que há 2 anos. Muito por conta da evolução das ameaças, o formato como elas atuam hoje em dia, né? E na contramão disso, né, o tempo de divulgação de incidentes é curto. Então, uma empresa ela tem pouco tempo para reagir e, de fato, divulgar que alguma coisa está acontecendo, né? Então, é necessário, né, mudar o formato, mudar o conceito que é atual, né, ainda sobre cibersegurança, sobre como a área de Security Operations atua, né? E aí a gente vê, né, isso com relação ao SOC principalmente. O fim de um SOC tradicional e para onde que o SOC está rumando hoje, né? Por que que existe a necessidade de uma evolução? Contextualizando um pouquinho, né? Quais são os desafios de um SOC tradicional? O que que fez, né, se tornar mais difícil a área de Security Operations desses 2 anos para cá, né? Então, é muito comum, né, as empresas ter uma série de ferramentas de vários fabricantes diferentes e essas ferramentas nem sempre estão integradas, né? E a falta de integração entre as ferramentas acaba causando dificuldade com relação à visibilidade, ao formato de você fazer a resposta ao incidente. Você precisa muitas vezes consultar várias consoles para poder chegar a uma conclusão. Isso gera também alto custo operacional, porque muitas vezes as empresas precisam manter vários técnicos com certificações complicadas para trabalhar com ferramentas diferentes. E isso, naturalmente, vai ter um custo operacional para a empresa. Além disso, né, o fato de você não ter essas soluções integradas gera tempo, né, gera um tempo maior na investigação. E claro, né, tempo é dinheiro, então, sem dúvida, o custo que você tem com esse ambiente descentralizado aumenta também. E outro desafio são processos mais demorados, né? O fato de você precisar consultar várias consoles, o fato de não ter a inteligência artificial ajudando no processo de investigação, e também o fato de que, às vezes, quando é necessário consultar o fabricante, são SLAs diferentes, são canais diferentes, são formatos de resposta diferentes, e tudo isso pode acabar atrasando o processo aí de investigação e resposta. Só um minutinho. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem ir postando também lá no QR, na parte de pergunta e resposta do webinar, tá? Depois, no final do webinar, no finalzinho, a gente vai respondendo as perguntas, junto com as perguntas que forem surgindo também.
Inclusive, falando em perguntas, pessoal, só um minutinho. Até falando sobre essa questão, né, dos desafios SOC tradicional, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, né? Quantos fabricantes diferentes de cibersegurança vocês têm no ambiente hoje, né? Então, a gente vai subir uma enquete. Fiquem à vontade para participar, tá? Falem para a gente aí se vocês têm vários, um, dois ou vários fabricantes e o quanto que isso torna difícil esse processo todo, tá? É, A tela compartilhada tá do seu computador ainda, Daniel? tá. Eu compartilhei a minha aqui. Deixa eu. Então, peraí. Boa, voltou. Não, tá compartilhado. Deixa eu ver. Interrompi aqui. Agora foi. Oi? Agora tá o seu, Micael. Tá a minha? Ah, então beleza. Agora Beleza. tá. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar aqui a enquete. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente, a enquete. Tá aparecendo para vocês? Puderem Estamos responder. visualizando já a enquete. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Então, participem aí, pessoal. Quantos fabricantes de cibersegurança diferentes vocês possuem, né? E fiquem à vontade aí para comentar no chat também, se são vários, né? O quanto que isso torna difícil o processo aí de investigação, de resposta e etc, tá? Vai dar Público bem legal aí. Temos mais de 80 pessoas aí participando com a gente. Muito bom, pessoal. Obrigado aí pela presença e participação. É isso aí. Vamos lá, terminando a enquete, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Bacana ter essa visão. Depois a gente vai compartilhar as estatísticas com vocês. Acho que é bem bacana isso. Show de bola. Ele Bom, faz e ao... agora? Oi, Daniel, pode falar. O cara vai dar o feedback dele ao vivo ainda. Exatamente. Encerrando. Vamos lá, vamos lá. Mais alguém? Está chegando ainda aqui. Encerrando, pessoal. Eu vou compartilhar os resultados com vocês. É. Então, a gente vê que realmente é uma tendência de mercado, né? Ó, mais de 40% das pessoas responderam que são mais de três ferramentas de cibersegurança, né? Então, isso é comum, na verdade, né? Não, é um reflexo realmente do mercado, né? A maior parte das empresas acabam precisando fazer isso, né? Mas isso muitas vezes dificulta, né, a operação. Então, a ideia aqui desse webinar é a gente mostrar, né, como a integração entre as ferramentas de fato ajuda aí a acelerar o processo como um todo, né? Muito bom. Então, seguindo aqui, pessoal, quais são as vantagens, então, de a gente fazer, simplificar, né? E a gente trabalhar em cima de um conceito de Next Generation SOC, né? Então, a ideia é que a gente consiga ter uma visão unificada, né, de tudo o que está acontecendo, centralizar o processo de investigação e também a gente conseguir usar ferramentas que acelerem, né, o trabalho operacional ali, toda a parte da operação de SOC, para poder dar respostas mais eficientes e mais rápidas, tá? Como que a gente pode fazer isso? Usando integrações entre soluções. A Fortinet ajuda a gente nisso através do Security Fabric, né? O portfólio da Fortinet, através essa ferramenta, o Security Fabric, ela se integra, né? E com isso permite a gente ter, além da visão simplificada e unificada, também trabalhar com telemetria, troca de informações importantes na parte de contenção, na parte de resposta e erradicação de ameaças, tá? Então, tudo isso torna mais fácil, né? Mais simples o processo de visibilidade e para Security Operations, visibilidade é tudo, né? Você conseguir ver o que está acontecendo, né? Se você não vê, você não consegue trabalhar, não consegue tratar e responder. Então, essa parte de visibilidade que o Security Fabric traz, sem dúvida, ajuda muito equipes de cibersegurança, tá? Uma outra vantagem, o custo otimizado, né? O fato de você ter ali tudo isso centralizado
acelera o processo e né, o fato de fazer isso mais rápido naturalmente diminui o custo operacional, né, da área de SecOps. E também o fato de você ter o auxílio de ferramentas de inteligência artificial que aceleram até ali tipo, a tirar dúvidas ou a capacidade técnica mesmo das pessoas envolvidas. Então, nem sempre é necessário ter pessoas com nível de especialização absurdo ali numa ferramenta ou em todas as ferramentas, né? Porque o Forte AI ajuda muito nesse processo de enriquecimento e investigação e também processos mais eficientes, porque através, né, da integração entre ferramentas, você não precisa ficar mais olhando vários consoles para poder iniciar um processo de investigação. Tudo vai estar ali dentro de um único ponto de investigação e através dele você consegue tratar, né, trabalhar em cima daqueles dados e também iniciar processos de automação, de respostas automatizadas. E com isso os processos encolhem, né? Processos menores, naturalmente, são processos mais eficientes também, tá? Então, algumas das vantagens aí que nós temos com o NextGen SOC. Como a Fortinet apoia nisso? A Fortinet tem um portfólio extenso de soluções de cibersegurança que vão poder atuar em lacunas específicas dentro, né, do processo de maturidade de segurança da informação da empresa. Então, aqui fala sobre três pilares fundamentais, né? A parte de Network Security, a parte de Unified SASE e soluções de fato de Security Operations. Então, cada ferramenta aqui dentro desses quadros, elas ajudam a fechar lacunas, a gerar visibilidade, a criar políticas específicas e, através da integração do Security Fabric, elas vão ajudar a equipe a trabalhar de forma mais eficiente, mais rápida, fazer com que o processo de cibersegurança, de resposta a incidentes, seja mais rápido como um todo, tá? Então, com todas essas ferramentas, nós conseguimos criar um ecossistema de soluções inteligentes que vão acelerar o processo de resposta a incidentes, detecção e resposta, né? Então, resumindo, né, tudo que nós vimos até então, o que é o Next Generation SOC? Então, o Next Generation SOC, pessoal, é um serviço, tá? Uma ideia que tem elementos do SOC tradicional. Então, tem ali a camada de pessoas olhando ainda por eventos. Existe a necessidade de pessoas que trabalhem em cima desses dados, façam enriquecimento, que apliquem o conhecimento, todo o histórico que elas têm, né, de operações de cibersegurança em cima dos dados que são armazenados ali, por exemplo, dentro do FortiCIEM. Porém, a ideia do Next Generation SOC é fazer esse processo de detecção, análise e resposta de forma mais eficiente. Como a gente faz isso? Usando a detecção avançada de ameaças, através das ferramentas que as soluções da Fortinet ajudam a gente, possibilitando uma resposta mais rápida a incidentes, fazendo análise de comportamento, né, usando padrões de machine learning para detectar desvios que levem a possíveis incidentes de segurança, aplicando automação, respostas automáticas, né, que agilizam a contenção de ameaças. Aplicando inteligência de ameaças, né? O Guilherme vai falar muito sobre isso, como que o FortiGuard Labs ajuda, né, a Danresa a trabalhar de forma mais rápida as informações que a gente recebe dentro do nosso NextGen SOC e também usar a IA no contexto de cibersegurança, apoiando a nossa equipe, inclusive, em fazer investigações mais focadas, mais direcionadas a cada evento, né? E ajudando, inclusive, né, ali no processo de SOC a acelerar, né, essa investigação como um todo. Qual que é o resultado, né, de nós trabalharmos com essas ferramentas que aceleram, né, o processo? Que ao invés lá, né, dos 21 dias que nós vimos lá no relatório da ESG, que um SOC tradicional pode levar para detectar uma ameaça, usando as ferramentas da Fortinet, esse tempo pode diminuir para menos de uma hora. Então você vê que realmente a ideia é ter eficiência, é fazer mais rápido, né? Com menos recursos ou com menos pessoas, poder trabalhar aqueles dados, né? Um volume muito grande de dados, de forma mais rápida. Uma vez aquilo identificado,
o processo, né, de resposta, o tempo do processo de resposta é muito mais ágil, né? Uma vez que a gente já sabe como atuar em cima daquilo, tá? E aí mais uma enquete para vocês, pessoal, mais uma perguntinha aí que nós separamos para vocês. Olhando, né, o que a gente viu até agora, qual que é o nível de maturidade do seu SOC atual, né? Como que ele se encontra, em qual estágio, né, que o SOC de vocês está hoje? Fique à vontade aí, pessoal. Por favor, compartilhem a situação de vocês, tá? Beleza, bastante gente respondendo. E esse é um tema bastante importante, né, pessoal? A gente hoje no mercado são muitos tipos de serviços diferentes, né? Então é importante entender que o MSS, né, que é a gestão de equipamento, por exemplo, não é a mesma coisa que o SOC, né? São coisas completamente diferentes. O SOC ele vai além do processo de MSS. Então e o próprio SOC, né, na evolução do Next Gen, né, assim como um dia o Firewall evoluiu de Firewall para Next Gen Firewall, ele está muito alinhado em atender rapidamente e responder rapidamente às ameaças que também evoluíram, né? A gente falou muito hoje, logo no início, sobre a questão, né, dessas campanhas direcionadas, né? Vocês veem que interessante, né? A gente foi surpreendido, né, rapidamente por uma campanha direcionada ao WhatsApp. Então, rapidamente, todo o ecossistema da Fortinet se defendeu disso automaticamente. Então, quem já é cliente Fortinet já estava seguro, né? Porque toda a inteligência da Fortinet já estava trabalhando em cima disso, né? Então, o que nós da Danresa precisamos fazer? Apenas fazer a monitoração nas ferramentas já existentes, né? E criar bloqueios adicionais preventivos em cima dos bloqueios da Fortinet já existentes, ou seja, é camada em camada de segurança, ou seja, inteligência de ameaça, né? E comunicamos, inclusive, aos nossos clientes. Então, por quê? Né? Além de todo o trabalho mecânico e inteligente, também tem o trabalho da conscientização cibernética. Então, ao passo que a gente protege as camadas dos equipamentos, os profissionais também se policiam, entendem o que tem que fazer caso eles recebam alguma coisa da campanha em seus dispositivos móveis ou por outros meios. Então, é um conjunto de coisas trabalhando para que a gente consiga ter a segurança. Eu vou encerrar a enquete aqui e vou compartilhar os resultados. Ó, pessoal, uma participação muito boa, viu? Obrigado, pessoal, pelo apoio aí nesse webinar como um todo. Então, a gente viu um resultado mais apertado, né? Temos aí os números bastante parecidos, mas a gente vê que alguns, né, dos que responderam nem tem ainda, né, uma área, uma equipe de SOC ou um serviço ali de olho, né, no que está acontecendo como um todo, né? 28% responderam, né, que não tem um SOC formal hoje e 23% responderam que é um SOC básico, né, no monitoramento manual, talvez usando ali os alertas que várias consoles separadas, né, segmentadas, trazem para vocês. Então, é o que a gente, né, veio trazer de informação hoje, que esse processo manual, né, de detecção e resposta, ele traz uma série de desafios, né, e como que a gente pode realmente contornar isso usando essas ferramentas da Fortinet, tá? Muito bom, pessoal. Obrigado aí pela participação. Bom, indo aqui para o final, pessoal, da apresentação, a ideia da Danresa, né, com esse webinar é mostrar para vocês a ideia, né, de um serviço modular. Como que a gente pode, né, é, flexibilizar, adaptar, né, os serviços que nós prestamos usando ferramentas da Fortinet para a situação atual da empresa de vocês, para o atual momento em que vocês se encontram, né? Então, a ideia quais são as ferramentas, os serviços que vocês precisam hoje para poder evoluir dentro de uma escala de maturidade de segurança da informação, né? Naturalmente, né? Cada empresa vai ter um momento, vai ter uma situação e um contexto, né? Que encaixa ali ela dentro da área de atuação. Mas nós entendemos que existem ferramentas muito importantes que ajudam nesse processo.
O início, né, do serviço, da investigação como um todo, é o que a gente chama de módulo base, que envolve o FortiCIEM como um serviço aqui dentro da Danresa. Então, a empresa não precisa investir em uma estrutura gigantesca, né, para poder manter essas ferramentas em operação, junto com a parte de serviço, né, a equipe de NGSOC da Danresa fazendo aquele monitoramento, fazendo a investigação e a contenção quando necessário. Um segundo passo, né, seriam os módulos complementares. O que são esses módulos complementares? São módulos individuais que a empresa de vocês pode contratar sob demanda, e cada um deles atua para gerar inteligência em alguma área específica. Na área de gestão de vulnerabilidade, para identificar vulnerabilidades em servidores, em sistemas de vocês. A parte de Cyber Threat Intel, para poder trazer insights de como que está o cenário atual de cibersegurança e qual que é o impacto sobre a sua empresa. Também a parte de detecção de fraudes e uma série de outras funções bem interessantes. Phishing Simulation, né, como o Daniel estava falando aqui agora, não adianta, né, você ter uma série de ferramentas e não conscientizar as pessoas. Então, esse módulo é essencial também, né? A gente gera campanhas que ajudam os funcionários ali, os colaboradores, a entender se o e-mail é malicioso ou não e gerar treinamentos sob demanda que ajudem eles da próxima vez, né, poder identificar ali uma ameaça antes de fato ali gerar um problema. E a parte de Incident Response, onde a Danresa proativamente inicia um processo de resposta para mitigar, né, conter a ameaça. Além de tudo isso, tem as ferramentas que nós chamamos de módulos de controle, que são várias ferramentas da Fortinet que têm dois objetivos. O primeiro deles, gerar visibilidade. Então, cada ferramenta dessas, aplicada ao contexto das empresas, elas vão gerar alertas, gerar logs, gerar informações que vão ser centralizados dentro do FortiCIEM, correlacionados, usando informações da Fortinet com o FortiGuard Labs, e vai aumentar a capacidade de detecção da equipe de SOC. Além dessa camada de visibilidade, essas ferramentas também aplicam políticas, ou seja, né, elas impedem que alguma coisa aconteça. A gente consegue criar uma regra para impedir ali que algo seja explorado. Então, esses módulos de controle têm esses dois objetivos. E todos eles, né, tanto o módulo base como aqueles módulos complementares e também os módulos de controle, todos eles falam, né, com o FortiGuard Labs, que é a equipe de inteligência da Fortinet que gera insights de segurança que são absorvidos por essas ferramentas e ajudam a acelerar esse processo de detecção e resposta também. O Guilherme vai explicar para a gente em detalhes isso. Inclusive, por favor, Guilherme, passo a palavra para você agora. Fica à vontade. Muito obrigado, Felipe. Excelente apresentação. Eu vou compartilhar minha tela e me avisa quando você estiver visualizando. Estamos Vocês estão visualizando. vendo? Uhum. Perfeito. Deixa eu só alterar uma coisinha. Pronto. Importante destacar, né, que na evolução de um SOC, de uma maturidade, você não tem uma bala de prata, não é um produto que resolve os problemas de segurança, é um conjunto de ferramentas junto com recursos humanos também. Não adianta só você ter um produto, mas se você não sabe configurar corretamente. Por isso que é importante você ter uma empresa como a da Reza que tem todo o know-how das ferramentas para conseguir extrair o máximo possível. Você tem um produto, que você tem um log, onde não tem ninguém olhando no momento certo, não sabe como tratar, é como você não tem um produto de segurança. E o pior é, alguém que faz investimento numa solução de segurança, acha que está seguro, e ali, quando acontece um problema, ela percebe que não estava bem configurado. Então, vamos lá para a minha apresentação. Mais uma vez, obrigado por participar aqui. Primeiro ponto que eu quero levantar, que são os desafios de uma equipe de SecOps, Security Operation. Primeiro, que nós chamamos de cenário de ameaças. É, no final do dia, o importante é você mapear o risco que você tem, o que você está sofrendo na sua empresa. Para mapear o risco, a gente pensa naquela regrinha básica, né? O risco é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade. Então, a ameaça e a vulnerabilidade tem que estar
tem que ser levantada. Você tem que conhecer os seus problemas, tem que conhecer as suas fraquezas para você aplicar a correção correta. Então, aqui o cenário de ameaças, a gente classifica essas ameaças, a cada nova solução, tecnologia que surge, traz uma vulnerabilidade, e só no ano de 2024 foram identificadas mais de 40 mil novas vulnerabilidades. Esse número é extremamente alto e isso só vem crescendo. Então, o cenário de ameaça está cada vez maior. A gente tem ransomwares mais efetivos, melhores elaborados, a gente tem ataque de phishing, que tem uma qualidade enorme com o uso da inteligência artificial. A gente tem a taxa de negação de serviço, que está consumindo mais banda. Tem o caso de engenharia social e muitas outras ameaças ali que estão circundando as empresas. E a Fortinet levanta esses números, que nós chamamos de relatório Threat Landscape. Esse relatório é de 2025, ele trata do primeira parte do ano. Isso é de janeiro a junho, tá? E é muito impressionante quando a gente identifica, quando a gente vê que a atividade maliciosa identificada, isso eu estou falando do número de Latam, de México para baixo, são 374 bilhões de atividade maliciosa. Esse número é extremamente alto e a gente fica de queixo caído quando a gente vê o quanto que o Brasil representa desse ataque, quantidade de ataques. São 315 bilhões, são 84,17% de todo o cenário de atividades maliciosas. De novo, isso é só o número de Brasil. E aí a gente tem um pouco mais desses números elaborados, então, voltando aqui 314,8 bilhões de atividades, de IPS, que é a funcionalidade que identifica quando tem um hack explorando vulnerabilidade, é 314,7. Então, é um recurso que está dentro da solução, FortiGate. Então, quando tem exploração de vulnerabilidade, a gente gera um bloqueio. Então, quer dizer que tem um ataque já acontecendo das empresas e a gente está bloqueando. De atividade de malware, são 41,9 milhões de atividades, e de botnet, 52 milhões. Quando a gente coloca isso no MITRE ATT&CK, a parte de impacto, que é a última fase do MITRE, representa 98,11%. Então, quer dizer que passou pelas outras fases, de reconhecimento, de escolha da arma, de autenticação. Quando está na fase final, que já ia gerar impacto nas empresas, foi onde o ataque foi bloqueado. Quando a gente plota isso no CyberKillChain, que é aquele modelo baseado no mundo militar, onde você divide um ataque em várias fases, e quando a gente identifica isso na parte da escolha de arma, a gente tem o crime como serviço crescendo muito da Dark Web. Então você não precisa mais de um cybercriminoso cyber. Você pode precisar só do criminoso. Eles podem contratar isso na Dark Web como serviço, e lá eles têm a equipe que faz marketing, tem uma equipe que auxilia a criação daquela ferramenta maliciosa, ajuda no suporte, ajuda na criação do ransomware, no ataque de phishing. Então, eles podem contratar isso e é direcionado direto para as empresas. Faz um ataque, a gente chama de spear phishing, que escolhe um alvo e ali eles atacam diretamente. Muitas vezes, e hoje em dia, não é mais se a empresa vai ser atacada, vai ser quando. Basta que alguém tenha alguma motivação. E aí temos que pensar também na superfície do ataque, que tem aumentado cada vez mais. Nós não temos mais um modelo tradicional de perímetro, onde nós tínhamos um Next Generation Firewall numa empresa, numa corporação, no edifício, na sede, no headquarter, onde todos os usuários estavam atrás. E a sua visibilidade era mais fácil. Você conseguia identificar os seus usuários, as suas máquinas e os seus problemas. Quando a gente migra isso, hoje em dia, com o trabalho de home office, você tem vários terceiros trabalhando na empresa, utilizando os recursos computacionais, você tem serviço em nuvem, não é mais só uma nuvem, são duas nuvens públicas, você tem um data center e a sua superfície do ataque vai só aumentando. Você vai perdendo visibilidade. E como o Felipe comentou, visibilidade é uma das coisas mais importantes que tem da segurança. Se você não consegue ver, você não consegue proteger. Então a gente precisa trazer isso à tona. E a gente traz isso à tona com ferramentas de segurança, com serviços de SecOps. E a consequência do cenário de ameaças mais ameaçador, com a superfície do ataque muito maior, a consequência disso é geração de mais logs, empresas têm dificuldade de contratar especialistas que têm um know-how em todos os produtos, e ali você acaba colocando silos de soluções e o log está no produto A, tem log no produto B, tem log no produto C. As equipes não dão conta de gerenciar esses logs, de entender, e ali você cria um gap muito grande de segurança do ambiente que você não consegue responder no momento certo. E respondendo um pouquinho da pergunta que a gente teve na enquete inicial, o IDC diz que as empresas têm, em média, 50 ferramentas de segurança. Então, imagina você contratar alguém que conhece tudo, praticamente impossível. Por isso que é importante você contratar uma empresa que tem esse know-how, que tem serviço, que ela faz investimento na parte de recursos humanos, para entregar um serviço de qualidade, conseguir responder no momento que o problema acontece.
E hoje em dia a gente tem a própria inteligência artificial, que virou um botão fácil para o criminoso. Como eu disse, a gente tem a contratação de serviço da Dark Web para desenvolvimento de phishing mais eficiente, campanha de desinformação. Todos os nossos dados hoje em dia estão na internet, então é possível você fazer uma pesquisa no ChatGPT da vida, no Copilot, sobre uma empresa, você ter todas as informações detalhadas e você pode usar isso para um ataque de engenharia social, porque você acaba conhecendo tudo sobre a empresa. O desenvolvimento do malware avançado é um ponto muito crítico. A inteligência artificial já consegue executar um ataque de ransomware, por exemplo, desde o momento da escrita daquele código-fonte, da exploração, e ela vai se adaptando. Isso aumentou em 25 vezes a capacidade de um ataque em velocidade. Tá? Isso é muito preocupante, além do deepfake hoje que a gente tem visto cada vez mais rodando aí no mundo da internet. E aqui é um exemplo, aqui nós temos o Fraud GPT, onde você faz contratação, você paga um cartão de crédito, se pagar por um ano você tem um desconto, e ali é uma porta de entrada onde você vai criar identidade falsa, e-mail de phishing e outras coisas bem perigosas para as empresas. E a inteligência artificial, você tem os dois lados da mesma moeda, né? Como as empresas estão utilizando para a defesa, os atacantes estão utilizando para o ataque. Então, se você tem um lado, elas criando uma defesa escalável, automatização, a velocidade na resposta, uma análise mais eficiente, o atacante do outro lado está utilizando a mesma ferramenta. E muitas vezes a ferramenta que está numa dark web, que é uma LLM, não tem mais nenhuma barreira ética. O que a gente usa de ChatGPT, Copilot e outros, tem uma barreira ética, e ali, quando você vai para a Dark Web, isso não existe mais. Então, todos os males que a gente pensa que a gente consegue criar dentro de uma ferramenta, dentro de uma Gen AI, lá dentro dessa Gen AI do mal, eles conseguem criar a mesma capacidade. Então, eles têm velocidade no ataque, eles têm a mesma automatização, como citei, no caso de um ransomware, eles conseguem se adaptar naquele script, na exploração da vulnerabilidade. Quando tem uma vulnerabilidade nova em algum sistema, essas inteligências artificiais já conseguem identificar essas ameaças e conseguem escrever um script muito eficiente para isso. E a proatividade, quando a gente pensa a utilização da AI na fase de defesa, a gente tem três pilares básicos. O primeiro é a própria inteligência da ameaça. Então, a gente consegue coletar informações mais rápidas, a gente é, é, consegue tratar o que vem do mundo externo para colocar no banco de dados, entregar isso como feed de segurança muito mais ágil. E a gente precisa de agilidade. Não adianta responder a uma ameaça daqui a 2 horas, no dia seguinte, pois pode ser muito tarde. E o tempo, como o Felipe comentou, que o atacante fica dentro da rede, é muito custoso, porque ele passar 21 dias, ele já mapeou a rede, ele já conseguiu levantar todas as vulnerabilidades, ele já fez o comando de controle em outros servidores, já tem persistente de conexão, já roubou o banco de dados, e no caso do Ransom, a última etapa é a criptografia dos dados. Então a gente precisa ter inteligência nessas ameaças. A outra camada é a camada da própria defesa, e aí a gente consegue fortificar, né, nosso ambiente de segurança com tudo que a gente coleta. E a notificação das ameaças também é muito importante e ela é melhorada por esse canal de inteligência artificial. Isso é uma ferramenta extremamente poderosa e útil que a gente precisa utilizar dentro das nossas ferramentas. E aí entra o FortiGuard Labs. O FortiGuard é um dos produtos principais da Fortinet. Quando a gente fala em segurança da informação, a parte da informação é a mais importante de todas, né? Então, se a gente tem conhecimento do que está acontecendo, a gente consegue se defender. E a Fortinet vem desde 2002 defendendo produzindo vacinas, produzindo conhecimento dentro do FortiGuard Labs. E aí são mais de 1.000 desenvolvedores escrevendo assinaturas, são engenheiros especialistas, e a gente tem também já identificado mais de 1.000 Zero Days malwares. Então a gente tem uma rede global de parceiros que a gente consegue entregar para o cliente final toda essa capacidade de informação e conhecimento que a gente produz dentro desse nosso ambiente seguro, né? E aqui, esse slide é bastante importante, né? Ele representa como a Fortinet faz o coleta de informação desses dados de telemetria e a gente entrega isso para o cliente final dentro dos nossos produtos. Cada solução da Fortinet, por exemplo, FortiGate, a gente tem 6 milhões de FortiGate espalhados aí no redor do mundo. São 300 milhões de caixas postais protegidas. A gente tem 100 milhões de endpoints, 40 milhões de sandbox. Então, esses equipamentos coletam dados de telemetria, porta de origem, porta de destino, qual assinatura que deu match. A gente manda isso para o FortiGuard Labs
E aí o FortiGuard Labs trata trilhões de informações por dia, e é só possível, a partir de uma machine learning, de uma inteligência artificial, fazer a filtragem, e a gente entrega isso como feed de segurança e atualização para dentro das nossas ferramentas. Então, todos os produtos Fortinet se beneficiam dos produtos que já estão rodando atualmente no redor do mundo. E a gente consegue cada vez mais aumentar a capacidade de identificação e proteção do ambiente, trazendo uma postura de segurança muito maior para o ambiente. Então, quando um ataque acontece do outro lado do mundo, é importante que a solução que seja no Brasil saiba que tem, por exemplo, uma campanha de phishing acontecendo e um problema que você tem no seu ambiente. Então, é muito mais inteligente você proteger o seu ambiente baseado no que está acontecendo ao redor do mundo. E aí a Fortinet vem utilizando a inteligência artificial, já são mais de 15 anos, desenvolvendo tecnologia para isso. Então, nós temos mais de 500 patentes que envolvem a inteligência artificial, e a gente já está na sexta geração de machine learning. Então, a nossa capacidade de receber esses logs, esses dados dos clientes que estão ao redor do mundo, escrever novas assinaturas, novos feeds de segurança, é muito importante para o seu ambiente seguro. E aí um pouquinho desse serviço, né? A Fortinet tem um portfólio bastante extenso, são praticamente 90 produtos, e a gente divide todos esses produtos em três pilares principais. É o pilar de Secure Network, que ele está envolvido o FortiGate, o FortiAnalyzer, o Switch, o FortiAP, que tratam conectividade no primeiro momento do tráfego de rede. E quando a gente passa proteção para a nuvem, que é o FortiSASE, então são as proteções específicas de tratamento de segurança de camada 7 em nuvem, e aí nós temos a parte de Security Operation, são outros produtos que tratam segurança depois que esse tráfego passa para o modelo, pela capacidade principal de tratamento de rede das soluções. Então, passou a conectividade, uma solução de SecOps começa a tratar aquele ataque, aquele incidente, a identificação daquele log, até a parte de correlação de eventos com vários produtos e a própria parte do Security Fabric, trazendo informação detalhada de tudo acontecendo nos outros produtos e nas outras soluções. E esses feeds de segurança que nós desenvolvemos e escrevemos nas nossas soluções são baseados nessas identificações, e aí é importante que a solução de rede, por exemplo, receba atualização de antivírus, de IPS, que são aquelas bases de conhecimento baseado em assinatura que faz a proteção, por exemplo, um hacker explore uma vulnerabilidade. Então, são desenvolvimentos específicos de cada produto da sua rede, onde você está fazendo proteção, que é necessário você manter sempre uma atualização automática, né? Você habilita aquela atualização, o produto recebe essa nova assinatura e faz proteção ali do seu ambiente. Algumas atualizações, alguns serviços bem conhecidos do nosso público, que é a base de conhecimento de URL. Então, nós classificamos a nossa base de URL para navegação web em várias categorias, e ali você faz a proteção ali do seu ambiente baseado nessas categorias. Então, a gente faz proteção contra indicação de botnet, a solução de DLP para a rede. Então, nossos produtos têm a capacidade de identificar, por exemplo, se alguém de dentro está tentando exfiltrar alguma informação sensível. Então, a gente identifica essa exfiltração e faz a proteção para não deixar que esse dado vaze do seu ambiente. E o próprio Sandbox, que é uma ferramenta poderosa, então, quando alguma solução da Fortinet identifica que tem um arquivo, ele pode ser malicioso, ainda não tem uma assinatura desenvolvida ainda para o antivírus. O antivírus é uma verificação mais estática e você precisa de uma análise dinâmica, é o Sandbox que executa essa análise e sobe esse arquivo para Sandbox, né? E ali a gente emula e verifica se realmente é um malware, aquele sample. E aí todas as informações que passam pelos nossos produtos, a gente aplica uma camada de segurança. Então a equipe de SOC, ela precisa receber essas informações e precisa correlacionar o evento. E a gente correlaciona eventos de tráfego que está na cloud, nos próprios endpoints, nos equipamentos, e a gente suporta também proteção em cima de IT e soluções de OT. E quando a gente fala em identificação do que está acontecendo ao redor do mundo, nós entregamos para os nossos clientes, nós chamamos de Outbreak Alerts, que são surtos de ataques que acontecem em algum lugar do mundo. Então, se o meu negócio, por exemplo, é de varejo ou de farmacêutica, seria muito importante que eu soubesse que em algum canto do mundo está acontecendo um ataque naquela minha mesma vertical. Olha, tem um ataque de phishing que está acontecendo para empresas de varejo,
estão explorando uma vulnerabilidade X, e se o meu ambiente tiver essa vulnerabilidade. É importante eu saber como está acontecendo, e ali nós entregamos para o nosso cliente baseado ali no framework do niche CSF, como deve proteger o ambiente. Então, a gente não só avisa o que está acontecendo, a gente instrui como pode proteger, como você pode reconfigurar o seu parque de segurança, os seus produtos, e auxilia a equipe da Danresa nessa configuração mais rápida, como você vai aumentar a sua postura de segurança. E aqui vocês podem tirar uma foto e fazer o download desse relatório. Vocês podem receber por e-mail cada nova publicação desse Outbreak, vocês recebem também essa informação. E quando a gente fala em desenvolvimento de inteligência artificial, nós temos outros 3 pilares que a Fortinet agrupa esse desenvolvimento de soluções de forma automática, de conhecimento, em 3 pilares básicos. Primeiro, é o Forte AI Protect. Então, a utilização de uma inteligência artificial para proteger o ambiente. Então, quando tem um ataque acontecendo e a assinatura de IPS não tem uma assinatura pronta específica para aquele ataque, nós entendemos aquele ataque como está acontecendo e nós readaptamos a solução para fazer aquela proteção. Como os atacantes utilizam para reescrever um código malicioso, nós podemos utilizar a AI para reescrever uma assinatura de IPS, por exemplo. E ali a gente protege contra, que é o grande problema, né? Que é um ataque de dia zero. Quando não tem uma assinatura específica para uma proteção, a gente chama isso de dia zero e a gente precisa de ferramentas inteligentes que sejam capazes de identificar esse tipo de ameaça a partir de comportamento, porque como não tem assinatura, eu tenho que verificar o comportamento daquele tráfego e aí sim fazer a proteção. O outro pilar é o Forte AI Assist, e nesse caso é um assistente de configuração, de geração de relatório, que a gente vai auxiliar as empresas a escrever uma nova assinatura, a gerar uma configuração. Por exemplo, no caso do CIEM, a gente auxilia a pessoa que está fazendo a configuração a fazer um correlacionamento de evento. No caso de um SOA, a escrever um playbook. No caso de geração de relatório, para ele entender como o ataque aconteceu e reescrever a solução para poder se adaptar àquela nova mudança. E quando a gente fala de LLM, quando as empresas hoje estão desenvolvendo a sua própria LLM, e aí quando você tem esse tipo de recurso no seu ambiente, você também tem que fazer a proteção. Para evitar que ocorra, por exemplo, um poisoning, tá, daqueles dados que estão sendo aprendidos pela LLM, se tem alguma manipulação de resposta, então nós temos soluções que conseguem fazer a proteção também da própria LLM. Então a gente tem o Forte AI Protect para reescrever assinaturas de forma automática, a gente auxilia o cliente na configuração, geração de relatório, e a gente protege a própria LLM, evitando que tenha um ataque em cima desse meio. Aqui é um exemplo para vocês que eu trouxe de como o Forte Assist consegue auxiliar as empresas a responderem mais rápido. Nesse caso aqui, vocês vão ver uma configuração de SD-WAN, tá? Vai ser solicitado no chat aqui no Forte AI Advisor, para ele gerar uma configuração a partir do desenho de uma topologia. E tudo vai acontecer de forma que não seja necessário entrar na plataforma e fazer a configuração em si. Vai ser tudo feito sozinho pela própria inteligência artificial. Então, dando um play. Então, aqui está solicitando a parte da VPN. E aqui está em inglês, não poderia ser em português, tá? Inclusive geração de relatório, você pode selecionar a língua, você quer interagir, e ele suporta também voz, não só texto, mas você pode solicitar por voz de geração de algum relatório, por exemplo, alguma configuração. Então ele pediu para gerar uma VPN, a DVPN, ele perguntou se é uma VPN site to site, então a primeira dúvida é, você tem VPN site to site ou cloud to site? Ele pediu uma VPN site to site. E aí ele vai precisar de detalhes de como aquela configuração tem que ser feita, né? E ele falou que ele quer subir uma topologia de rede. E aí o Forte AI vai interpretar aquela topologia e vai escrever um script com configuração. E aqui é um desenho feito no papel. A gente pode ver que essa topologia você tem os IPs dentro quadrados, você tem mais ou menos a rota, qual o caminho daquele tráfego. E ali ele vai interpretar esse desenho, vai desenvolver o script de configuração. Então, ele já colocou os IPs ali a partir da imagem. E aqui você já tem o script pronto da configuração. E aí você pode copiar o script ou você pode pedir para o próprio Forte AI aplicar essa configuração. E aí ele aplicou a configuração no equipamento 1, depois no equipamento 2. Com uma VPN você precisa de 2. Ele agradeceu
ali a inteligência artificial e configuração feita. Então, você pode transformar um especialista nível 1 num técnico nível 3. Isso auxilia também os clientes que têm o equipamento na ponta e a própria equipe da Danresa para você facilitar a configuração de todo o seu ambiente e aumentar a sua postura de segurança de forma automática. E é isso. Então, o recado final é: a gente não adianta só proteger, a gente tem que identificar o problema quando ele acontece e responder de forma imediata. Não pode deixar para amanhã ou para a próxima hora, que pode ser muito tarde. Muito bom. Obrigado, viu, Guilherme, pela ótima apresentação. Então, ficou bem Obrigado. claro aí, né, como que a gente pode usar, né, toda essa inteligência que a Fortinet gera, e a gente vai ver isso na prática aqui agora, tá? Quando eu estou preparando o ambiente aqui, pessoal, só duas coisas, tá? A gente está um pouquinho apertado no tempo, mas fiquem aí, tem mais coisa legal ainda. A gente vai fazer um laboratório aqui agora, demonstrando na prática, né, como que a gente aplica essas soluções todas que a gente viu, né, e como que a equipe da Anresa trabalha nos bastidores para poder proteger o ambiente de vocês. E um esclarecimento também, tá? Algumas pessoas perguntaram se com outras soluções é possível também ter a correlação de eventos no FortiCIEM. E sim, é possível, tá? É muito provável que alguns tenham algumas ferramentas que não consigam nesse momento vir para o mundo Fortinet, mas é possível sim a gente correlacionar eventos. O FortiSIEM é multiplataforma, a gente consegue também trabalhar com essas outras ferramentas, tá? Vocês estão vendo na tela aí, pessoal? Estamos. Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Um rápido laboratório aqui demonstrando como que a coisa acontece na prática, tá? Então aqui nós temos o FortiCIEM da Danresa, que nós usamos, né, no serviço de Next Generation SOC. E nessa simulação de um cenário real, que acontece com bastante frequência, inclusive, nós temos aqui três eventos, né, três alertas de alto nível, alta severidade, né, mostrando uma tentativa de conexão de um IP interno para IPs ali que são, né, maliciosos, de acordo com o FortiGuard Labs. Então, como que a gente pode usar as ferramentas do FortiCIEM para fazer uma investigação profunda e entender se isso é um falso positivo ou, de fato, um incidente de segurança, né? Então vamos lá. Então, o primeiro passo: o analista pode usar o próprio FortiSIEM para iniciar o processo de investigação. Usando o FortiAI, né, que o Guilherme falou bastante aí, ele pode fazer com que um playbook seja desenvolvido. Talvez esse caso aqui é um caso simples, acontece bastante, mas imaginem um cenário fora do convencional, um alerta talvez incomum que o analista não saiba exatamente como agir. O FortiAI vai ajudar o analista a iniciar essa investigação. Então vamos colocar aqui para ele fazer a investigação desses alertas. Importante, né? Tudo isso fica no ambiente fechado, nenhum dado é divulgado de forma pública, tudo isso de forma muito confidencial e protegida, tá? Então, usando as informações que eu passei ali para o FortiAI, ele me deu todo um relatório sobre o que esse incidente pode ser, né? O que esse alerta, a princípio, pode ser, e ele me deu passos para fazer uma investigação e depois para fazer a remediação, caso seja comprovado que isso de fato é um incidente. Um dos passos que ele pede é para eu isolar o device e fazer uma investigação para saber se os IPs envolvidos realmente são maliciosos ou não. Então vamos imaginar que eu já isolei essa máquina aqui e a gente vai iniciar o processo de investigação, tá? Dentro do próprio FortiCIEM, eu tenho essa parte de check reputation. Então, o FortiCIEM conecta lá no FortiGuard Labs, baixa todo um relatório mostrando da onde que aquele IP é, quais foram os usos maliciosos que ele potencialmente teve no passado. Então, a gente vê aqui uma série de informações que já atrelam a esse IP algumas IOCs, alguns indicadores de comprometimento. Uso de malware, ao Water Curupira, que é um grupo, né, hacker, também ao Black Basta Ransomware, que foi muito usado. Então fiquem com isso em mente, tá? Mas uma investigação muito comum que a gente faz também, e até para comprovar, né, validar, a gente costuma bastante consultar outras fontes de dados também, né? Não que a gente desconfie da Fortinet, né? Mas que a gente precisa ter a confiança de que aquilo realmente é real, né? Então vamos lá no Vírus Total, vamos dar uma olhadinha
o que o vírus Total traz para a gente de informações com relação a esse IP também, tá? Então, se eu jogo esse IP lá, a gente vê que outros fabricantes, outras fontes de inteligência também dizem, assim como a Fortinet, que esse IP é malicioso. E olha que interessante, assim como a gente viu lá no relatório do FortiGuard Labs, aqui fala que esse IP está atrelado ao Picabot, que um malware, né, que executa ações maliciosas. Vamos entender melhor o que é esse Picabot. Então, eu vou jogar aqui na internet o IP e vou colocar também Picabot para ver o que a internet me traz, tá? Então, vou ter uma série de relatórios de investigação, de análise desse malware, tá? Um específico que é bem interessante é esse aqui, ó. Picabot Malware Analysis. Então, ele vai falar sobre quando foi criado, como que é usado, como que ele se espalha, né? Se eu jogar aquele IP, eu vejo, né, que ele de fato é usado pelo malware para poder fazer a disseminação do payload ali malicioso. E olha só que interessante, né? Entre os usos do Picabot, existe uma campanha em particular usando um ransomware chamado Black Basta. Ok, o que é esse Black Basta? Vamos fazer uma investigação sobre ele? Se eu pego esse cara aqui e jogo lá no FortiGuard Labs, se eu jogo lá no FortiGuard Labs, eu vejo que tem um Outbreak Alert exatamente sobre esse ransomware, Black Basta Ransomware. Então, aqui dentro do FortiGuard Labs, eu tenho uma série de informações que a equipe de SOC usa para poder atuar em cima disso, tá? Então, eu vejo como que quais as organizações que ele impacta, quais são as CVEs que ele costuma explorar, como que é a sequência de ataque que normalmente é utilizada e com isso eu consigo saber qual que é a causa raiz, onde normalmente, né, por onde normalmente que ele veio. E na parte de Threat Intelligence, eu tenho todo ali né, uma infinidade de informações que eu posso usar ali para poder fazer uma investigação mais profunda, tá? Então vejam, né, tudo isso começou com apenas um alerta, né, de um tráfego malicioso. Mas a coisa foi evoluindo para possivelmente ser, né, um ransomware, né? Então, entendam, né, como esse processo de investigação guiado por inteligência artificial e a automação que a Fortinet nos garante, usando as ferramentas do Security Fabric, ajudam a acelerar esse processo. Qual seria o próximo passo? A máquina já está isolada, a gente já conseguiu fazer a automação de isolar aquela máquina, a equipe iria entrar em contato com a empresa de vocês para poder passar quais são os outros casos de investigação. Tem que olhar ali o antivírus da máquina, tem que comunicar também, talvez ali algum CISO, alguém que precise ser alertado sobre aquela situação, e a Danresa naturalmente iria acompanhando vocês em todo esse processo, tá? Então, um labzinho simples aí de como que funciona o Threat Hunting, né? Como que funciona essa investigação da equipe de SOC, de NG SOC aqui da Danresa, junto com as soluções da Fortinet.